Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs, Ana. Hoje eu vou apresentar essa maravilha, O Monstro do Pântano, do Scott Snyder, da editora Panini, ok? Bom, vou mostrar algumas imagens, né? Ai, peraí, deixa eu ampliar aqui, senão eu não consigo mostrar. Sim, eu consigo mostrar melhor, ó. Aqui. Imagens aterradoras, muito impactantes. E a história também é uma delícia, né? Eu adoro o Monstro do Pântano. Essa versão do Scott Snyder, então, adorei. Pode ver pelas marcações, né? Eu fiz muitas marcações. Realmente, gostei. Só mais uma, tá? Deixa uma aqui bem bonitinha. Vou mostrar. Bem bonitinha assim, né? Ai, pesado pra caramba. Deixa eu voltar aqui. Bom, é óbvio, né, que eu não vou contar a história, porque são várias histórias, né? Mas eu vou fazer algumas observações, tá? Marquei muito, mas assim, só vou, né? Não sei se dá para vocês verem, mas só vou fazer algumas pontuações, tá? Porque se eu fosse comentar, né, cada fala que me despertou as reflexões, eu ficaria horas aqui falando com vocês. Mas eu acredito que o interessante são as pessoas que gostam do estilo, né? Tem que gostar, lerem e elas mesmas perceberem por estoque, principalmente no significado da vida. Pois para mim essa história do monstro do pântano é pura emoção, demonstrando tanto o lado sombrio como o luminoso de nossa existência. Pois entendo como uma grande batalha entre o bem e o verde, a vida e o mal, a morte, onde se busca, no fim de tudo, não uma eliminação de um sobre o outro. Isso não é possível. Mas uma conquista em que os dois possam existir num equilíbrio frágil, mas necessário entre ambos. Já falei e volto a dizer para vocês inúmeras vezes: não se elimina nem o bem nem o mal. A necessidade de encontrar um equilíbrio entre os dois. E é o que essa história aqui retrata, a necessidade do equilíbrio, não da extinção, dessas forças maiores, né? Do verde e da podridão, né? No meu entendimento, tá? As falas do Alckmin quanto à força e a agressividade do verde se contrapõem, né? Com a ideia comum que a natureza ela é frágil, ela é bela, ela é indefesa. E ele nos mostra aqui que é uma grande falácia, né? Ela é bela, ela é frágil, mas ela não é indefesa, tá? Então, numa conversa com o Superman, que está ouvindo vários fatores no mundo, e o Superman vai conversar relacionados à natureza, ele vai conversar com o verde. E eles estão conversando. E aqui o Alec ainda, né? O Alec fala assim: tive um professor de botânica, o Dr. Riz, ele sempre falava sobre como o mundo vegetal é a área mais incompreendida da biologia. Ele dizia que todos pensam na vida calma e na vida vegetativa como sendo calma e gentil, pacífica, mas a verdade é o oposto. Me faça um favor e olhe ali, Superman. Está vendo aquela planta? Aí ele vai falar a agressividade das plantas, tá? E ele fala assim: o Dr. Riz achava que o mundo vegetal era a parte mais violenta de toda a biologia. Só que a violência acontece tão lentamente que nós não vemos. Porém, na época, eu não conseguia compreender a sua interpretação, mesmo sendo botânico.
Mas sabe, depois que eu fui unida ao verde e vi que o meu antigo professor tinha razão, o mundo vegetal é irado, cruel e violento, tá? Eles estão conversando logo no início do quadrinho, ok? O comentário que eu posso dizer sobre essa fala, né? Dizem, né, alguns estudiosos, que um dia o planeta ele pode adquirir consciência da sua própria existência. Consciência no sentido de consciência similar à humana, consciência de existência. Advindas, essa consciência, ela é fruto de toda a experiência humana desde os seus primórdios. E entender o que o homem fez e está fazendo consigo. Se um dia ela tiver a consciência no nível da consciência humana de autopreservação, de sobrevivência, o que vocês imaginam que ela vai fazer? Porque como o Dr. Roland disse, ela já tem. Ela tem a consciência do verde, vamos dizer assim, né? Ela tem a consciência, mas não é uma consciência em termos, vamos dizer assim, de como nós humanos, né? Mas se um dia ela despertar e ela perceber o quão ela está em perigo, ela está em risco pela ação humana, porque hoje em dia ela se defende, né? Como ela pode. Mas se um dia ela tiver essa consciência similar à consciência humana, a gente está perdido, né? Acredito, né? Tudo que existe no planeta Terra tem dois polos, tem duas faces, complementares, onde não é possível eliminar uma delas, pois fazem parte do equilíbrio da existência dele. A vida e a morte, o verde e a podridão. O bem e o verde também tem o seu lado sombrio, porque mesmo na vida existe a putrefação. A extinção, a seletividade, que significa mais especificamente a morte. E a morte está ligada à ressurreição. Porque a morte também significa ressurreição. A vida, no caso da planta, tá, gente? A vida fenece e ela ressurge, sempre no processo seletivo. E eu achei interessante, é a última fala do Monstro do Pântano em relação à morte ligada à ressurreição, que está na última, eu vou mostrar para você, tá? Na última, não é spoiler, tá, pessoal? Esse livro aqui não tem spoiler, né? Então, mas na última fala que ele tá conversando com a identidade aí do verde deles, né? E eles estão perguntando se depois de tudo isso, né, ele vai continuar sendo, né, o avatar do verde. E eles estão perguntando, né? Não respondeu a nossa pergunta, Alec Love. Existe outro que poderia assumir o seu lugar, mas ela ainda não está pronta, ainda não. Aí eles perguntam: vai continuar como nosso avatar, nosso salvador? Aí o monstro responde: este dever, ele tirou tudo de mim. Fui despedaçado várias vezes. E o peso do que perdi. Há muito tempo sinto que ser um monstro do pântano é aceitar sacrifícios e nada mais. E eu estou cansado. O meu parlamento, muito cansado. Aí eles falam, então você não. E aí ele responde, mas a verdade, e neguei essa verdade a mim mesmo, é que ser o seu avatar também é aceitar
renascimentos. Renascer várias vezes, de formas que surpreendem até vocês. E por mais cansado que esteja, eu seria um tolo em negar uma chance de ter a vida renovada. Então digo sim ao seu pedido e me coloco aqui diante de vocês agora, pronto para qualquer coisa que vir a seguir. Porque as mortes também foram ressurgimentos. Todas as vezes que ele morreu, ele ressurgiu. Que é um dos fatores da morte, a ressurreição. Né? E aí, o mal, a podridão tem a sua natureza, a ressurreição, o novo, pois a vida ela é seletiva e busca sempre o melhor, o mais puro e o mais forte. Portanto, para existir o novo, o velho, ele tem que perecer. Na história, o mal está em desequilíbrio com a sua natureza de renovação, pois o mal absoluto representado por Anton Arcani é um mal deturpado, que maculou o propósito, o significado do parlamento da decomposição. E aí eu vou ler só este trechinho, quando o parlamento da decomposição fala ao monstro que tá tudo errado, né? O Anton, ele deturpou o que na verdade é o propósito, né, do parlamento de decomposição. E aí eles falam, a vida é um portal para a morte, e a morte ainda ecoa em toda a vida. E esses ecos ressoam aqui, nas entranhas da podridão, em nós, o parlamento da decomposição. E aí ele fala, e o coração de Anton Hakan é que é negro, não o da podridão. E quanto mais forte ele fica, mais fraco nós, os antigos avatares da decomposição, nos tornamos. Mas nos sobrou o poder suficiente para abrir uma fenda atrás dele. Eu entendo porque vocês estão nos ajudando. Arcane é o avatar de vocês. E ele fala, fomos tolos ao confiar em Arcane. Este mundo que criou em nosso nome é uma abominação para as forças da vida e da morte. Está ruindo, mas ele escapou para o vazio atemporal da morte. Vai simplesmente refazer tudo de novo e até a sua visão de pesadelo estar completa. E aí eles falam, ele distorceu a ordem natural do equilíbrio, assumiu o controle da podridão e a perverteu, transformando-a em algo maligno, algo que nunca deveria ter sido. Se o equilíbrio não for restaurado, tudo estará perdido. Temos poder para enviá-los de volta somente uma vez. Se falharem, não conseguiremos ajudá-los de novo. Ok? Então, assim, o mal, a podridão, ela tem a sua natureza. Só foi deturpada por uma mente deturpada, né? O outro tema central da história é sobre o ser escolhido, né? Alex sempre sentiu uma conexão muito forte com o verde, como a Abby, que sempre sentiu o mal, a podridão como uma maldição da família, né? Ambos não entenderam a sua declinação, fugiram, não aceitaram, até o momento em que não puderam mais permanecer ausentes ou negarem a sua natureza biológica psíquica, com naturezas construtoras da vida e da morte. Então, tanto Alec como Ab deixaram claro que, apesar de haver a conexão, esta, para ser instalada, precisa acontecer de forma a ser escolhida e não imposta. E aqui eu escolhi um trechinho onde o Alec, ele faz a escolha, ele não mais é levado pela força do verde, ele faz a escolha dele.
E aí é que tá a grande diferença. Ele escolhe, entende? E ele coloca o monstro, mas... Ai, que tá meio escurinho aqui, tá? O monstro que estava esperando lá o tempo todo. Mas, desta vez, né? Porque aqui ele tá novamente ressurgindo, né? Algo está diferente. Porque desta vez a escolha foi minha. E agora a podridão. Vou mostrar o que é a guerra. Entendem? Porque ele lutou, ele lutou, ele lutou, ele foi obrigado, ele foi, né? Mas ele nunca teve uma escolha consciente. Ele sempre fugiu, fugiu, fugiu. Como, né, a Abby também. Ela sempre sentiu o poder da podridão, do mal, que vem da família dela em termos genéticos e tal. E ela nunca quis aceitar, ela sempre fugiu. Ela não aceitando, o que aconteceu? Foi o Anton Arcone, aquela mente deturpada, e quem tomou lugar, e aí virou bagunça, né? Porque ela fugiu do destino dela. Olha que imagem linda essa aqui. Até que ela compreende como o monstro, o Alec, compreendeu, ela também compreende qual que é, afinal, o papel dela, tá? E aí ela fala para ele. Olha que graça essa aqui. Ah, eu acho lindo. E aqui é quando ela fala pro monstro do pântano a escolha dela, que não tem mais jeito, né? E aí ela fala, ó. É o único jeito, Alec. Minha vida humana tem que terminar. Eu tenho que morrer. Assim como a sua. Assim como a sua vida estava acabando quando virou o monstro do pântano, preciso estar morrendo no parlamento para pro parlamento me escolher. Já o afastei durante tanto tempo e já tentaram tantas vezes, preciso aceitar, tá? E aqui, né? Olha que linda também essa imagem. Ai, essa capa que eu... isso aqui também vem com a sobrecapa, tá, pessoal? Ai, deixa eu tirar aqui. Né? Essa aqui é a sobrecapa, né? E a capa é essa, tá? Bom, últimos, né? No meu entendimento, retratam de forma ficcional uma realidade humana em proporções menos apocalípticas, né? Acredito que todos nós, em graus diferentes, somos chamados para cumprir, para vivenciar a nossa designação. Claro que num repertório humano, né? Uma designação que conduz à nossa verdadeira humanidade. Seja como for a forma de se conquistar tal propósito. É o marido Cindo, tá? Para mim, o grande propósito do homem é se aproximar o máximo possível com as suas ações do despertar da sua humanidade. Tornar-se um ser com os atributos que eu já mencionei inúmeras vezes: compaixão, solidariedade, amorosidade, justiça. Não é conquistar os mares, o universo, a terra. Esses nos foram ofertados como plataforma, como base possível para que conquistemos a nossa humanidade. O planeta, ele se entrou, né? A gente surgiu a partir do momento que a gente tinha condições da gente sobreviver. E é claro que isso foi um processo de bilhões de anos, mas não foi o homem que construiu. Tudo isso nos foi ofertado, nos é ofertado. Então, a nossa missão não é a conquista do espaço, não é a conquista dos mares. A nossa conquista é para a nossa humanidade. Nós não somos seres humanos. Nós somos bichos com uma pele de humano, como um verniz civilizatório, qualquer coisinha raspa e vai embora e a gente
vira bicho de novo. A gente tá vendo o mundo como tá. E como na história, com os dois personagens, ambos tiveram que escolher. E não foi a força bruta, mas por entenderem que tinham uma missão e que precisava ser cumprida, dentro do livre-arbítrio de cada um. Infelizmente, no meu entender, o homem ainda está muito longe de tal compreensão. Mas a esperança está em que ter todos nós os instrumentos biopsíquicos que possibilitam essa conquista. Na história da humanidade, poucos conseguiram mostrar que é possível. Só não sei se o homem vai permanecer o tempo suficiente ou se o planeta vai acordar, como eu disse anteriormente, e vai nos fuzilar. Das duas, uma, ou a gente se extingue ou o planeta nos extingue, né? Se nada mudar. Pelo menos essa é a situação que nós temos hoje. O futuro, eu não sei o que vai acontecer daqui a milhares de anos, né? Porque a nossa evolução ela é muito lenta em termos do ano do planeta. A gente é um cisco, né? Mas a nossa evolução ela acontece, mas ela acontece muito lenta. É como o Alec falou. Existe a brutalidade, existe a violência, mas ela é muito lenta e a gente não percebe. O ser humano é a mesma coisa. A gente evolui, mas a nossa evolução ela é muito lenta. Pode ser que um dia a gente chegue num patamar que ela acelere, né? Mas se ela continuar nesse ritmo, a gente vai demorar ainda muito tempo para conquistar aquilo que nos é designado. Pelo menos que eu acredito, tá? O porquê que estamos aqui na Terra é para alcançarmos a nossa humanidade. Então, longínqua, mas que alguns homens já conquistaram e conquistam até hoje em pequenas doses, em pequenos núcleos que a gente não vê. Mas a população mesmo, a população humana, essa. Acredito que se nada acontecer vai demorar muito. Mas é isso, tá, pessoal? Adorei, amei imagem e história. Eu teria para falar aqui muita coisa, mas eu acredito que vale a pena, como eu disse. Quem tiver interesse, quem gostar, tem que gostar, né? Do Monstro do Pântano. Tem que gostar dessa ideia. Vale muitíssimo a pena, ok? Então a gente se vê no próximo olhar.